Capítulo 18. Pobre homem! Disse Harbert, que, após se lançar na direção da porta, entrou novamente, depois de ver Ayrton deslizar pela corda do elevador e desaparecer na escuridão. Ele voltará, disse Cyrus Smith. E essa agora, Sr. Cyrus, exclamou Pencroff, o que significa isso? Se não foi Ayrton que jogou aquela garrafa ao mar, quem foi então? Era a pergunta que sibilava na cabeça de todos. Foi ele mesmo, respondeu Nab, mas o infeliz já estava semilouco. Sim, disse Harbert. E não tinha mais consciência do que fazia. É a única explicação possível, amigos, respondeu, inquieto, Cyrus Smith, e agora compreendo como Ayrton indicou exatamente a localização da ilha Tabor, uma vez que os próprios acontecimentos que precederam seu abandono na ilha permitiam que ele a conhecesse. No entanto, observou Pencroff, se ainda não degenerara num bruto na época em que redigiu a mensagem, e se a lançou no mar 7 ou 8 anos atrás, como o papel resistiu à ação da umidade. Isso prova, opinou Cyrus Smith, que Ayrton só se viu privado de inteligência numa época bem mais recente do que ele supõe. É a única resposta, concordou Pencroff. Caso contrário, seria inexplicável. Inexplicável, de fato, reforçou o engenheiro, que parecia não querer estender a conversa. Mas Ayrton teria falado a verdade? Indagou o marujo. Sim, respondeu o repórter. A história que ele contou é verdadeira de ponta a ponta. Lembro-me perfeitamente dos jornais noticiando a tentativa de Lord Glenarvan e o resultado obtido. Ayrton falou a verdade, reiterou Cyrus Smith. Não duvide disso, Pencroff, pois ela foi suficientemente cruel para com ele. Quem se acusa dessa forma fala a verdade. No dia seguinte, 21 de dezembro, os colonos desceram à praia para se dirigirem ao Planalto e lá não encontraram Ayrton. Na noite da véspera, este se recolhera em sua casa do curral e os colonos julgaram por bem não importuná-lo com sua presença. O tempo decerto faria o que palavras de estímulo não haviam logrado. Harbert, Pencroff e Nab voltaram então às suas ocupações costumeiras. Nesse dia, por acaso, as mesmas tarefas reuniram Cyrus Smith e o repórter na oficina das chaminés. Saiba, meu caro Cyrus, disse Gédéon Spilett, que a explicação que você deu ontem a respeito daquela garrafa não me convenceu em nada. Como admitir que o infeliz tenha escrito aquela mensagem e lançado aquela garrafa ao mar e não guardar nenhuma recordação disso? É que não foi ele que a lançou, caro Spilett. Então ainda acredita? Não acredito em nada, não sei de nada, exclamou Cyrus Smith, interrompendo o repórter. Limito-me a classificar esse incidente entre os muitos para os quais não encontrei explicação até hoje. É verdade, Cyrus, disse Gédéon Spilett, são coisas realmente inacreditáveis. O seu salvamento, a arca encalhada na areia, as aventuras de Top, essa garrafa, enfim, nunca teremos a chave de todos esses enigmas? Sim, respondeu com veemência o engenheiro, sim, quando eu houver vasculhado esta ilha até suas entranhas. Talvez o acaso nos forneça a solução desse mistério. O acaso. Spilett. Não acredito no acaso, assim como não acredito nos mistérios deste mundo. Há uma causa para tudo que acontece de inexplicável aqui, e essa causa, eu a descobrirei. Mas até lá, observemos e trabalhemos. Janeiro chegou. Começava o ano de 1867. Durante os dias seguintes, tendo Harbert e Gédéon Spilett ido para o lado do curral, puderam constatar que Ayrton tomara posse da cabana preparada para ele. Ocupava-se do numeroso rebanho entregue a seus cuidados, poupando assim a seus companheiros o incômodo de vir a cada 2 ou 3 dias visitar o curral. Entretanto, a fim de não deixar Ayrton isolado por muito tempo, faziam-lhe visitas frequentes. Além disso, devido às suspeitas partilhadas pelo engenheiro e Gédéon Spilett, era importante que aquela parte da ilha fosse submetida a certa vigilância, e Ayrton, se porventura ocorresse algum incidente, não deixaria de alertar os moradores de Granite House. Por outro lado, era bem possível que o incidente fosse de natureza urgente e exigisse ser levado imediatamente ao conhecimento do engenheiro. Independentemente de todos os fatos relativos ao mistério da ilha Lincoln, muitos outros poderiam se produzir que exigissem a pronta intervenção dos colonos,
como a visão de um navio passando ao largo diante da costa ocidental, um naufrágio nos ancoradouros do oeste, a possível chegada de piratas, etc. Assim, Cyrus Smith resolveu estabelecer uma comunicação instantânea entre o curral e Granite House. Foi no dia 10 de janeiro que expôs seu plano aos companheiros. "Essa eu quero ver." "Como vai se dar isso, Sr. Cyrus?" perguntou Pencroff. "Por acaso está pensando em instalar um telégrafo?" "Exatamente", respondeu o engenheiro. "Elétrico?" exclamou Harbert. "Elétrico", confirmou Cyrus Smith. "Temos todos os elementos necessários para fabricar uma pilha, o mais difícil será estirar os fios metálicos, mas, por meio de uma fieira, acho que conseguiremos." "Nesse ritmo, não perco a esperança de nos ver um dia rodando numa ferrovia," replicou o Marujo. Puseram então mãos à obra, começando pelo mais difícil, isto é, pela confecção dos fios, pois, caso fracassassem, seria inútil fabricar a pilha e os demais acessórios. O ferro da ilha Lincoln, sabemos, era de excelente qualidade, por conseguinte, bastante propício à confecção de fios. Cyrus Smith começou por fabricar uma fieira, isto é, uma placa de aço perfurada com orifícios cônicos de bitolas diferentes pelas quais o fio ia passando até adquirir o grau de tenuidade pretendida. Essa peça de aço, após ter sido temperada em seu grau máximo de resistência, foi fixada solidamente sobre uma armação de madeira fincada profundamente no solo, a poucos passos da grande cachoeira, cuja força motriz o engenheiro também viria a utilizar. Com efeito, ali estava o pisão, então desativado, mas cujo eixo, movido com extrema potência, poderia servir para esticar o fio, enrolando-o à sua volta. A operação foi delicada e exigiu extremo cuidado. O ferro, preparado com antecedência em vergalhões finos e compridos, cujas pontas haviam sido afinadas com a lima, e introduzido na grande bitola da fieira, foi esticado pelo eixo vertical, enrolado numa extensão de 7 a 8 metros, em seguida desenrolado e novamente inserido nas bitolas de menor diâmetro. Por fim, o engenheiro obteve fios com 12 a 18 metros de comprimento, fáceis de emendar e esticar ao longo de uma distância de 8 quilômetros, ou seja, a que separava o curral das dependências de Granite House. Poucos dias foram necessários para levar a cabo essa atividade. Cyrus Smith, assim que a máquina entrou em funcionamento, deixou inclusive seus companheiros às voltas com os fios e foi tratar de fabricar sua pilha. Tratava-se, no caso, de obter uma pilha de corrente constante. Sabemos que os elementos das pilhas modernas compõem-se geralmente de carvão de retorta, zinco e cobre. Este último era o que faltava ao engenheiro, que, a despeito de suas buscas, não encontrara sinal dele na ilha Lincoln. Ou seja, teriam que se virar sem ele. O carvão de retorta, isto é, esse grafite duro que encontramos nas retortas das usinas de gás depois que a rulha foi desidrogenada, poderiam produzi-lo, mas para isso precisariam construir aparelhos especiais, o que teria sido uma tarefa insana. Quanto ao zinco, lembramos que o baú encontrado na ponta do destroço era revestido por um invólucro desse metal, que não podia ser mais propício em tal circunstância. Cyrus Smith, após maduras reflexões, resolveu então fabricar uma pilha muito simples, inspirado na que Becquerel imaginou em 1820, e na qual empregasse exclusivamente zinco. Quanto às outras substâncias, ácido nítrico e potássio, tudo isso ele tinha à disposição. Eis como foi montada essa pilha, cujos efeitos deviam ser produzidos pela reação recíproca do ácido e do potássio. Começaram por fabricar certo número de frascos de vidro, os quais encheram com ácido nítrico. O engenheiro vedou-os com uma rolha atravessada por um tubo de vidro fechado em sua extremidade inferior e mergulhou-os no ácido por meio de um tampão de argila enrolado num pedaço de pano. Nesse tubo, por sua extremidade superior, despejou então uma solução de potássio que obtivera previamente pela incineração de diversas plantas, e, dessa forma, o ácido e o potássio puderam reagir reciprocamente através da argila. Em seguida Cyrus Smith pegou 2 lâminas de zinco, uma das quais foi mergulhada no ácido nítrico, a outra na solução de potássio. Produziu-se imediatamente uma corrente, que ia da lâmina do frasco à do tubo, e tendo essas 2 lâminas sido conectadas por um fio metálico, a lâmina do tubo tornou-se o polo positivo e a do frasco o polo negativo do dispositivo. Cada frasco produziu sua corrente, que reunidas, deveriam bastar para gerar todos os fenômenos da telegrafia elétrica. Foi este o engenhoso e rudimentar aparelho construído por Cyrus Smith, aparelho que permitiria aos colonos estabelecer uma comunicação telegráfica entre Granite House e o curral.
Em 6 de fevereiro começaram a fincar os postes, revestidos com isolantes de vidro, pelos quais correria o fio, o qual deveria acompanhar a estrada do curral. Alguns dias depois instalaram o fio, pronto para gerar, a uma velocidade de 100.000 km por segundo, a corrente elétrica que a Terra se encarregaria de reconduzir a seu ponto de partida. 2 pilhas foram fabricadas, uma para Granite House, outra para o curral, pois se era necessário que o curral se comunicasse com Granite House, o mesmo poderia se dar no sentido inverso. Quanto ao receptor e ao manipulador, primaram pela simplicidade. Nas 2 estações, o fio se enrolava num eletroímã, isto é, num prego com um fio enrolado em volta. Estabelecida a comunicação entre os 2 polos, a corrente, partindo do polo positivo, atravessava o fio, passava no eletroímã, temporariamente magnetizado, e voltava pelo solo ao polo negativo. Interrompida a corrente, o eletroímã perdia prontamente seu magnetismo. Obtido dessa forma esse movimento da placa, Cyrus Smith pôde facilmente conectar-lhe um ponteiro disposto num mostrador que estampava as letras do alfabeto e, assim, transmitir de uma estação a outra. Todo esse aparato foi concluído em 12 de fevereiro. Nesse dia, Cyrus Smith, tendo lançado a corrente através do fio, perguntou se tudo ia bem no curral e, instantes depois, recebia uma resposta satisfatória de Ayrton. Pencroff não cabia em si de alegria e não havia dia ou noite que não passasse um telegrama, que nunca ficava sem resposta, para o curral. Esse modo de comunicação trouxe 2 vantagens bastante concretas. Em primeiro lugar, permitia certificarem-se da presença de Ayrton no curral, e depois, arrancava-o de seu isolamento. A propósito, Cyrus Smith não deixava passar uma semana sem fazer-lhe uma visita, e Ayrton vinha de tempos em tempos a Granite House, onde sempre tinha boa acolhida. As atividades rotineiras não foram abandonadas no verão. Os recursos da colônia, em especial no que se refere a legumes e cereais, aumentavam dia a dia, e as mudas trazidas da Ilha Tabor haviam se adaptado perfeitamente. O planalto do Mirante oferecia um aspecto tranquilizador. A 4ª colheita de trigo havia sido admirável, e, o leitor está certo, ninguém se lembrou de contar os presumíveis 400 bilhões de grãos. Cumpre dizer que Pencroff chegou a pensar nisso, porém, depois que Cyrus Smith alertou de que, contando 300 grãos por minuto, ou seja, 9.000 por hora, seriam-lhe necessários aproximadamente 5.500 anos para terminar a contagem, o generoso marujo julgou dever desistir dela. O tempo continuava magnífico, com a temperatura subindo ao longo do dia, porém, ao crepúsculo, brisas oceânicas vinham moderar os ardores da atmosfera e proporcionavam noites frescas aos moradores de Granite House. Não deixou de haver alguns temporais, que, embora de curta duração, caíam, pelo menos na ilha Lincoln, com uma força extraordinária. Durante algumas horas, os relâmpagos não cessavam de encandecer o céu e as trovoadas eram praticamente contínuas. Por essa época, a pequena colônia desfrutava uma grande prosperidade. As aves do terreiro proliferavam e, a fim de reduzir sua população a um número mais moderado, os amigos viviam de seu excedente. Os porcos já haviam dado crias, e, nada mais compreensível, seus cuidados absorviam grande parte do tempo de Nab e Pencroff. Os onagros, que haviam parido 2 belos animais, eram geralmente montados por Gédéon Spilett Arbeit, que instruído pelo repórter tornará-se excelente cavaleiro, bem como atrelados à carroça, para transportar fosse lenha e carvão a Granite House ou os diversos produtos minerais que o engenheiro utilizava. Várias excursões de reconhecimento foram realizadas por essa época, chegando às profundezas da Mata do Faroeste. Lá, os exploradores podiam se aventurar sem temer altas temperaturas, pois os raios solares mal venciam o espesso do céu que se emaranhava acima de suas cabeças. Percorreram assim toda a margem esquerda do Mersey, que ladeava a estrada que ia do curral à foz do rio da Cachoeira. Os colonos saíam sempre bem armados, pois costumavam encontrar alguns porcos do mato muito selvagens e ferozes, que eram obrigados a enfrentar seriamente. Essa época foi também o período de uma guerra implacável às onças. Gédéon Spilett lhes votava um ódio todo especial, e seu aluno Arbeit não ficava atrás. Armados como andavam, não temiam encontrar uma dessas feras. A intrepidez de Arbeit era admirável e o sangue frio do repórter, inabalável. Assim, 2 dezenas de magníficas peles já decoravam o salão de Granite House e, se continuassem naquele ritmo, em breve as onças estariam extintas na ilha, objetivo almejado pelos caçadores. O engenheiro participou de uma ou outra dessas expedições às regiões desconhecidas da ilha,
as quais ele estudava atentamente. Mas o que ele procurava nas áreas mais densas daquelas vastas matas não eram vestígios de animais. Nunca, porém, deparou com nada de suspeito. Nem Top, nem Jup, que o acompanhavam, indicavam por sua atitude que houvesse qualquer coisa de extraordinário e, no entanto, mais de uma vez, o cão ladrou na boca daquele poço que o engenheiro explorara em vão. Foi por essa época que Gedeon Spiller, assessorado por Arbert, bateu várias chapas das partes mais pitorescas da ilha, recorrendo à câmera fotográfica que encontrara no baú e da qual não fizera uso até o momento. Essa câmera, equipada com uma lente poderosa, era bastante completa. Substâncias necessárias à revelação fotográfica, colódio para preparar a placa de vidro, nitrato de prata para sensibilizá-la, hipossulfato de sódio para fixar a imagem obtida, cloreto de amônio para banhar o papel destinado a fornecer a prova positiva, acetato de sódio e cloreto de ouro para impregnar esta última, nada faltava. Até papel havia, já cloretado, e, antes de colocá-lo no chassi sobre as provas negativas, bastava embeber as folhas durante alguns minutos em nitrato de prata diluído em água. Em pouco tempo, o repórter e seu ajudante tornaram-se exímios fotógrafos, obtendo belíssimas reproduções de paisagens, entre as quais a vista da ilha capturada do Planato do Mirante, com o Monte Franklin no horizonte, a Foz do Mercy, tão pitorescamente emoldurada em suas elevadas rochas, a clareira e o curral escorados nas primeiras encostas da montanha, toda a curiosa linha do Cabo da Garra, da Ponta do Destroço, etc. Os fotógrafos não se esqueceram de tirar o retrato de todos os habitantes da ilha, sem exceção. É um povo inteiro, dizia Pencroff. E o marujo, encantado ao ver sua imagem fielmente reproduzida enfeitar as paredes de Granite House, detinha-se sem pressa diante daquela exposição, como teria feito diante das mais ricas vitrines da Broadway. Entretanto, cumpre revelar, o retrato mais bem-sucedido foi incontestavelmente o de Mestre Jup. Mestre Jup posara com uma gravidade indescritível, parecendo querer falar. Está mesmo fazendo uma careta! Exclamava Pencroff. Porque, se Mestre Jup não ficasse satisfeito, a coisa teria sido bem difícil, mas ficou, e contemplava sua imagem com ares sentimentais, deixando transparecer um leve quê de vaidade. Os calores escaldantes do verão terminaram junto com o mês de março. Choveu algumas vezes, mas a atmosfera permanecia quente. Esse mês de março, correspondente ao setembro das latitudes meridionais, não foi tão ameno quanto era de esperar, talvez prenúncio de um inverno precoce e rigoroso. Pareceu inclusive, certa manhã, do dia 21, que a neve daria o ar da graça. Com efeito, Arbert, chegando de madrugada a uma das janelas de Granite House, gritou: "Venham ver! O Recife está coberto de neve." "Neve nesta época?" duvidou o repórter, que se juntara ao rapaz. Vieram então todos e constataram que não só o Recife, como toda a praia abaixo de Granite House, estavam cobertos de uma camada branca, uniformemente espalhada sobre o solo. "É neve mesmo," disse Pencroff. "Ou algo muito parecido," zombou Nab. "Ei, o termômetro está marcando 58 graus Fahrenheit, 14 graus Celsius," observou Gedeon Spiller. Cyrus Smith contemplava a extensão branca sem se pronunciar, pois de fato não sabia como explicar aquele fenômeno, aquela época do ano e sob tal temperatura. "Com 1000 diabos!" exclamou Pencroff. "Nossas plantações vão congelar!" E o marujo já se preparava para descer, quando foi precedido pelo veloz Jup, que deslizou pela corda até o solo. Contudo, o orangotango ainda não tocará a terra quando a enorme camada de neve levantou-se, espalhando no ar flocos tão inumeráveis que encobriu por alguns minutos a luz do sol. "Pássaros!" exclamou Arbert. Com efeito, revoadas de aves marinhas, com a plumagem branca e reluzente, haviam descido as centenas para o Recife e a costa e desapareceram ao longe, deixando os colonos extasiados como se assistissem a uma mudança de cenário mágica, trocando subitamente o verão pelo inverno. Lamentavelmente, a transformação fora tão súbita que nem o repórter nem o rapaz conseguiram abater uma só daquelas aves, cuja espécie não puderam identificar. Alguns dias depois, no dia 26 de março, completavam-se 2 anos que os náufragos haviam sido lançados na ilha Lincoln.